Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Maria Isabel Noronha, vice-presidente de atendimento ao cliente da Adyen, América Latina. Aqui na bancada comigo, Paulo Faria, professor de finanças da SPM. Meu nome é Matthew Schutz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Muito bem-vindo. Bem-vinda, Maria Isabel. Obrigada pelo convite. Me conta, eu falei certo o nome? Falo, Adyen? Adyen? Falou, tá certinho, é isso aí. Conta pra gente o que faz a Adyen e o que Conta. você faz lá dentro. Tá legal, vou começar pela Adyen, então. A Adyen é uma empresa global que processa pagamentos para comércios. É uma empresa que é B2B. E a gente a gente nasceu em 2006 no mundo digital para atender clientes digitais, mas já há muitos anos a gente também migrou para o mundo físico com os terminais de pagamento também. A gente chegou no Brasil em 2011, a gente chegou também, o grande objetivo da empresa é atender grandes clientes, então eu sempre falo, a Adyen é uma empresa que às vezes as pessoas não conhecem pelo nome, mas que com certeza absoluta já tiveram pagamentos que passaram pela Adyen. Então se vocês pensarem, todos os grandes aplicativos de deliveries, grandes varejistas, aplicativos de transporte, todos esses processam Uber, com a Adyen no Brasil. 99, todos esses processam com a gente no Brasil e no mundo. Sei. Então, eu falo, com certeza alguma transação sua... É uma empresa gigante. É uma empresa gigante. Quantos funcionários, A gente tem 4 mil funcionários, mais ou menos agora. Perdi a conta no mundo. Em 27 escritórios. Mais de 100 nacionalidades. Enfim, e só crescendo. Eu acho que as pessoas talvez não lembrem que teve uma época que era difícil mandar dinheiro pela internet, né? Que esse era um problema. As pessoas tinham muito receio de pagar e colocar seus dados de pagamento e seus dados de cartão na internet, porque achavam que não tinham ferramentas de segurança, que os seus dados de cartões poderiam ser roubados, enfim. E é uma preocupação constante, que faz muito sentido, e que faz sentido, né? Mas acho que agora a gente... Como mercado e como indústria, acho que a gente evoluiu tanto, já tem tantos produtos, tantas soluções para proteger cada vez mais as transações, os comércios têm se protegido com soluções antifraude para já pegar um fraudador, eventualmente, que está ali ou querendo roubar dados de cartão, ou testar cartões, eles já conseguem tirar isso logo na entrada, tem soluções para autenticar o consumidor, para garantir que ele é ele mesmo fazendo aquela compra. Então, o mercado já está muito mais equipado, né? E a indústria toda já se preparou muito mais para isso, para a gente realmente garantir, conseguir mitigar muito desse risco e tirar um pouco dessa preocupação. E a gente viu, né, obviamente, com a pandemia, que o e-commerce virou, na verdade, a primeira e única opção em muitos casos, né? Então, acho que isso também foi um jeito, né, enfim, foi, claro, né, radical do jeito que foi, mas assim, foi um jeito da gente, né, do e-commerce crescer muito, né? Então, tirou um pouco da insegurança das pessoas, talvez, mas também ajudou muito a educar muitos comércios, né, para eles se protegerem com essas ferramentas que estão disponíveis no mercado, para protegerem também seus clientes, né? Voltando, enfim, só mais rapidamente também sobre a Adyen, né? Então, a gente, como eu comentei, a gente está no Brasil desde 2011. A nossa ideia sempre foi ajudar, né, e a forma como a gente começou foi para ajudar comércios globais a expandirem seus negócios para outras regiões. Normalmente, a forma que eles tinham de fazer isso era buscar players locais, né, e contratos locais e novas integrações. A gente surgiu para conseguir endereçar tudo isso e deixar isso de uma forma muito mais fácil para todos esses clientes, né? O grande diferencial nosso até hoje é justamente isso. É uma única plataforma que um cliente nosso vai usar nas operações dele no Reino Unido, em Singapura, nos Estados Unidos, no Brasil e no México. É uma única plataforma, potencialmente é um único contrato que ele tem que fazer com a gente, um único ponto de relacionamento. Então, imagina como isso consegue facilitar e ajudar eles nesses planos de expansão, né? Sendo uma empresa global, presente em vários mercados, como que o Brasil está posicionado? Ou seja, em termos tecnológicos, regulação, de que maneira você vê assim, o Brasil até comparando com esses outros mercados onde vocês atuam? O Brasil é um mercado-chave para a Adyen, né? A gente, como eu comentei, né? A gente surgiu em Amsterdã em 2006, no Brasil a gente desembarcou em 2011 e foi o primeiro escritório fora da nossa matriz, foi no Brasil. Por quê? Pela importância que o país tem, as particularidades que o Brasil tem, eles têm algumas particularidades quando a gente fala em pagamentos de cartão, então a gente tem o parcelado, lá atrás a gente tinha, fala de pagamentos como um todo, né? Parcelado, pagamentos com boleto,
a liquidação da transação acontecendo de forma um pouco mais assíncrona, né? Em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, dependendo do parcelado. Então, é um mundo muito específico que a gente achou que valia a pena a gente investir em expertise local. Então, a gente é uma empresa global que investe muito na localização de seus produtos quando necessário, né? Falando de Brasil especificamente, né, acho que é um mercado que é muito dinâmico, né? O Banco Central ele é muito ativo e para fomentar mais a concorrência e para trazer cada vez mais opções, tanto para comércios quanto para os consumidores. E isso para a gente é ótimo, né? Assim, acho que para a indústria como um todo, né? Mantém a gente muito ágil para desenvolver o Brasil é muito avançado nessa área, e muito avançado quando a gente fala de pagamentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de nosso parcelado ou crediário, que hoje né, vários mercados lá fora estão falando de Buy Now, Pay Later, que é, no final do dia, uma solução de crediário, mais ou menos ali. Há quanto tempo a gente já tem isso no Brasil, né? E só agora está chegando em outros mercados, né? Mesmo se a gente olhar o sistema... Isso eu não sabia, isso é interessante, verdade? Então, assim, a gente realmente... Só agora está entrando em outros agora mercados. Está virando meio que o buzzwords ali dentro do mundo de pagamentos. Como fala em inglês? Buy Now, Pay Later. Buy Now, Pay Later? Que exatamente é o que a gente tem hoje aqui, né? Eu compro sempre agora... teve nas Casas Bahia. Exato. E agora a gente está exportando isso, né? Como mercado, exportando para outras regiões também, né? Mas, assim, o ponto, né, assim, e a necessidade que a gente viu de ter e construir times locais, inclusive com desenvolvedores locais, né, a gente sempre quis ter muito controle sobre a nossa plataforma, né? A Adyen, a gente nunca cresceu por fusão, por aquisição, tudo que a gente construiu até hoje foi dentro de casa, porque a gente entende que faz sentido eu ter controle de ponta a ponta. Eu consigo identificar qualquer problema e consigo resolver muito rapidamente, eu consigo desenvolver as coisas rápido, sem depender de terceiros ou de filas de prioridades de outros, né, de parceiros externos ali a gente, né? E mesmo assim a gente viu a necessidade de trazer um time local de desenvolvimento aqui para o Brasil para ajudar a endereçar as necessidades, e aí obviamente esse time olha Brasil e México, e trabalha agora também já em projetos globais, né? Então muito do que a gente aprendeu aqui a gente consegue exportar inclusive para outros mercados. Então a gente tem nossos desenvolvedores que estão aqui baseados no Brasil, trabalhando obviamente nos projetos na região, mas também exportando o conhecimento deles e trabalhando em projetos globais dentro da empresa. Então uma empresa que é verdadeiramente global, em todos os sentidos da palavra. Um projeto global é outro país, pode conquistar ser, outro país. Assim, criar um novo meio de pagamento para algum país especificamente, ou, enfim, melhorar alguma feature, algum produto que a gente tenha na integração de processamento de cartões, mas não necessariamente só porque eles estão geograficamente sentados no Brasil que eles trabalham só para os projetos da região, né? A gente, por ser uma empresa global, a gente gosta de fomentar muito essa cultura de troca e de diversidade, inclusive entre mercados, né? Então, a gente sempre que possível tenta fomentar a participação de pessoas locais, exportando seu expertise para outros escritórios, para as outras regiões que podem se beneficiar disso. E você é vice-presidente de atendimento ao cliente. Isso. Na América Latina. Na América Latina, que para Brasil e México são os dois países que a gente tem times locais, operações locais e processamento e adquirência local. E o que faz a vice-presidente de atendimento ao cliente? A gente cuida dos clientes a partir do momento que eles estão já onboardados dentro da empresa. Então, a gente tem um time que faz prospecção de clientes. Uma vez que o cliente entra aqui dentro de casa, ele começa a processar com a gente entende que ele já atingiu uma certa maturidade e a gente acha que já é o momento certo da gente designar um account manager para cuidar daquele cliente, daquele relacionamento dali para frente, para todos os temas. Então, é para renegociação de preço, para operacional do dia a dia, para falar de estratégia, para falar de que a gente vamos em conjunto, vamos perseguir no próximo ano. É um account manager dedicado e o grande diferencial, inclusive, desse time, até comparado com outros players no mercado, é a dedicação que eles têm aos clientes. Enquanto a gente vê em outros account managers em outras empresas atendendo 30, 40, 50 clientes, a gente, por definição, constrói um time que atende numa média de 5, 6 clientes, 7 clientes. Porque eu quero realmente que eles tenham muito tempo para ser investido em conhecer melhor o cliente, né? Se ele conhece o cliente mais do que ele mesmo, a gente atingiu, né, todos os nossos objetivos, né? Como isso ajuda? A gente tendo muito mais, claro, tendo muito mais tempo, disponibilidade para falar com esses clientes, a gente consegue entender muito mais e muito melhor e muito mais profundamente as necessidades e os desafios que eles têm para a gente conseguir entregar valor. O perfil do account manager dentro da Adyen é um perfil muito consultivo. Não é tirador de pedido, ele não empurra produto que nosso cliente não precisa. Inclusive, a gente teve, assim, constantemente a gente tem casos de produtos que a gente acha que não fazem sentido para um determinado cliente, para o perfil de transação que ele tem, a gente manda ele desligar, assim, né? Não faz sentido para você. A gente constrói essa relação de confiança com os nossos clientes, né? E a gente acredita que a gente consegue fazer isso muito
pela quantidade limitada de contas que a gente coloca para um account manager tocar, né? Se ele tivesse muito mais conta, ele não consegue, né? Não tem E quando é capacidade. uma conta global, por exemplo, é uma empresa que tem participação em vários mercados, como que vocês conseguem trabalhar com isso? A gente tem normalmente um account manager global sentado onde fica o headquarter dessa empresa, né? Então, Estados Unidos, enfim, na região que seja. Dependendo do cliente, do nível de negócio que a gente tem aqui, da complexidade da operação, a gente eventualmente pode colocar até um account manager local, trabalhando muito em conjunto com este account manager global. Então, eles trabalham, eles são parte do mesmo time, têm as mesmas metas, para que realmente eles consigam trabalhar juntos para os objetivos dessa conta globalmente. E aí a gente não olha especificamente por país, né? Mas aí depende da conta, dependendo da complexidade, do tamanho da conta, a gente acha que faz sentido. A gente põe outros account managers espalhados por aí olhando esse cliente, por mais que ele seja global. E você falou que dá para negociar o preço. Dá para negociar o preço. Sempre dá. Sempre dá. Qual é o preço? Não é um Quanto preço, custa? não é um preço de tabela ou de prateleira, né? Sim, Claramente sim. o preço ele é formado em função do volume que vai ser transacionado, quais produtos fazem sentido esse cliente usar. Então, assim, a gente não tem um preço de prateleira, mas a gente tem muito apetite para competir com todos os grandes players do mercado. E gira em torno de quantos %? Pode variar muito, assim, realmente, assim, depende muito do volume do cliente, do quanto tem, né, de oportunidade, se ele, enfim, do que ele topa de compromissos comigo, varia muito, realmente não é um preço de prateleira, inclusive o preço, a precificação e negociação é individualizada nesse nível. Sim. Com o conhecimento que a gente tem da conta. E não é a sua equipe que trabalha nessa negociação, ou vocês participam disso também? Não na entrada do cliente, porque aí eu tenho um time que faz essa prospecção. Né? Então, assim, eles trazem os clientes para dentro, né? Então, não nesse primeiro momento. Mas nesse momento ele te passa o bastão. Aí ele me passa o bastão, a gente constrói o relacionamento e toca o dia a dia com esse cliente, mas a gente trabalha em renegociações, em RFPs, então tem clientes que são normalmente processos que algumas empresas têm de renegociar preços anualmente ou a cada 2 anos, então a gente participa desses processos, alguns clientes renegociam com a gente diretamente, alguns clientes abrem uma concorrência. Então, né, uma RFP pode ser traduzida talvez como isso, como uma concorrência, né? Eu abro para o mercado e vejo o que o mercado tem a oferecer de propostas. E aí o meu time, uma vez que essa conta já está com a gente, aí eles trabalham nessas renegociações. Então a gente fala de preço, sim, a gente renegocia, mas depois, numa segunda etapa, quando o cliente já está aqui dentro, né? Sim. E é legal saber que a gente também tem um churn muito baixo. A gente tem menos de 1% de churn globalmente falando, né? Então a gente não perde clientes. Sei. O que é churning? O meu trabalho aqui é traduzir os termos. Não, por favor, me corrija. Não é corrigir, é só eu atricei. A quantidade de clientes que eu perco ao longo de um ano, num período específico, né? Então, perder cliente, menos de 1% dos seus clientes saírem da sua base é um índice muito, muito baixo. De churning, exatamente. De churning, né? E que a gente se orgulha muito. Existe exclusividade com os clientes? Ou seja, um cliente ele trabalha com um provedor apenas ou ele pode trabalhar com todos os provedores? Ele pode trabalhar se for da decisão dele, claramente isso traz para ele um ônus operacional grande, porque são contratos diferentes que eu preciso gerenciar, diferentes pontos de contato, diferentes relatórios, diferentes soluções, integrações. A maioria dos clientes opta por não trabalhar com todos, mas muitos clientes optam por trabalhar com mais de um por estratégia própria, né? Porque querem ter redundância, porque eles querem conhecer outros provedores de serviço, mas tem muitos clientes que optam por trabalhar só com um. A gente tem muitos clientes que optam por trabalhar só com a gente, olhando muito pelo operacional, primeiro, pelo valor que a gente entrega, obviamente, né? Assim, se a gente não estivesse entregando valor, eles não estariam, né, com grande parte do negócio deles, né, confiados à Adyen, mas também para se livrar um pouco desse operacional que é muito grande, né? Quanto mais provedores de serviço você tem ali, né, mais difícil fica a sua gestão de tudo isso, né? Então existe um custo de mudança alto aí desses clientes. Existe um custo de mudança alto, com certeza. Realmente é tudo, mas eventualmente você pode ter uma integração que é um pouco diferente, você vai ter que se acostumar e entender os relatórios que podem ser diferentes, você tem que, né, ver seu sistema para fazer a conciliação das suas vendas de forma diferente, dependendo do provedor que você trabalhe. E isso não é com qualquer outro player que esses clientes trabalhem, tem um operacional para a saída deles, né, se assim eles optarem, né? Então, quando alguém chama vocês vão lá e montam o sistema de pagamento no site deles, isso? Ou dá uma maquininha para eles
conta nos termos bem práticos. Tá, assim, na prática né? A gente começa a abordar os clientes, a gente vende muito a nossa proposta de valor e ela realmente é muito diferenciada no mercado brasileiro, principalmente. A gente, como eu comentei no início, né? A gente nasceu do digital e a gente trouxe toda essa expertise de digital para o mundo físico também. E a gente construiu tudo na mesma plataforma. Então, eu consigo trazer muita inovação. Então, uma solução que eu tenho disponível na Europa, nos Estados Unidos, por ser a mesma plataforma no mundo inteiro, eu já consigo ter disponível no Brasil. Mesma plataforma no mundo inteiro quer dizer o mesmo computador, é isso? O mesmo código. O core de processamento das transações é o mesmo. Então, vou te dar um exemplo muito prático, né? Tem uma solução da indústria que chama Click to Pay, que é uma aposta aí das bandeiras, que é para facilitar o seu processo de checkout. Então, você tem um botão único ali, mas que você já tem pré-populado os seus dados de pagamento, os seus dados de endereço, dados pessoais. Então, facilita o seu processo de checkout se, por exemplo, você não tem um cadastro num site específico. Mas você vê aquele botãozinho ali, os dados já populam meio que automaticamente. Então, você consegue, né, pular algumas etapas ali. É só apertar o mouse e pagar. Você vai fazer alguma autenticação sua, né? Mas ele já vai te trazer esses dados pré-populados. Ele vai pedir uma senha, alguma coisa. Exato. E ele já traz pré-populados. Nós somos o primeiro adquirente no Brasil a oferecer isso, porque a gente já tinha isso lançado na Europa. Então, automaticamente, já estava pronto para ser no Brasil, então a gente conseguiu sair na frente, né? E fomos o primeiro. Aí todo mundo quer, claro. E aí todo mundo quer, claramente, né? Então, assim, um dos grandes diferenciais nossos são esses. A gente tenta vender muito o valor do que a gente entrega, que realmente é bem diferente dos outros. Aí todo mundo corre atrás para fazer Click to Pay também. Também Click to Pay, assim, esse é um exemplo, mas tem muitas outras coisas também exemplo. Super relevantes. Mas o cliente... E maquininha tem também? Temos maquininhas também, mas respondendo a tua pergunta, então o cliente opta, né, ele escolhendo a Adyen, ele se integra com a gente, é uma integração que é relativamente simples, assim, a gente já teve integrações que foram coisas de 2 semanas, a gente estava integrado transacionando. E o dinheiro está indo para onde? O dinheiro, então, aí como funciona o mundo de pagamentos. Isso. Como é que funciona uma transação, né? Então, ela sai do comércio, então, do varejista ali, né? Seja na maquininha ou seja no e-commerce. A Adyen é meio que, né, ele funciona inicialmente como um conduíte, né? Eu vou levando essa transação, claro que eu tenho soluções e ferramentas que eu vou colocando ao longo do processo para otimizar essa transação e garantir que eu tenha mais probabilidade dessa transação ser aprovada, né? Então, muito antes do mundo falar de inteligência artificial, a gente já vem usando isso há anos já, com as nossas soluções. Mas a gente vai conseguindo, eu vou ligando produtos ao longo desse processo que vão aumentando a probabilidade dessa transação ser aprovada. Eu mando essa transação para a bandeira que encaminha para os bancos. Quando você fala bandeira? Visa, Mastercard, Elo, American Express. Obrigado. E essa transação, a bandeira encaminha para o banco emissor daquele cartão. Eu vou falar de uma transação de cartão, né? Diferente de Pix. Então, a bandeira encaminha para o banco que emitiu o seu cartão para garantir se você tem limite no seu crédito ou se você tem saldo na sua conta para um pagamento no débito. No final do dia, sempre vai bater no banco emissor e ele vai devolver a resposta dessa transação. Pode aprovar ou não pode aprovar. O banco devolve essa resposta e a gente vai devolvendo essa resposta até bater de volta no comércio, indicando que essa transação foi aprovada, pode seguir com o pedido, né, pode liberar o produto. E aí vocês que liberam, a partir daí. A gente comunica de volta para o comércio. Né? Então, a gente tem várias soluções que a gente vai ligando, como eu falei. Né? Então, a gente tem uma solução de antifraude, eu consigo fazer o processamento dessa transação, eu consigo garantir, tenho soluções para melhorar a performance dessa transação, para conseguir maiores índices de autorização e de aprovação. Mas no final do dia é isso, eu sou a ponte aqui que conecta o comércio até ali na ponta final ao consumidor final que está fazendo aquela compra através das bandeiras e do banco emissor daquele cartão. Perfeito. Bem resumidamente. Não, é muito interessante. Você mencionou que na América Latina, Brasil e México, algum plano de expansão para outros mercados aqui na região? A gente sempre olha outros mercados, a gente está bem atento a isso. A gente, por outro lado, tem uma estratégia muito clara de chegar, aterrissar, vamos explorar tudo que a gente tem para explorar dentro desses mercados, construir tudo que a gente precisa construir, até garantir que a gente está realmente com tudo muito coberto antes da gente começar a abrir outros mercados. Né? Então, mesmo no Brasil e México, a gente enxerga que a gente tem ainda muita oportunidade para crescer, para trazer novas soluções. Então, a gente, no momento, prefere focar nossos esforços nesses 2 mercados, mas a gente está sempre de olho e avaliando outros mercados da América Latina, até a pedidos de clientes nossos. Eu imagino que grandes clientes globais que estão presentes em outros mercados, talvez... A gente tem algumas formas de atendê-los em outros mercados, mas realmente com uma operação local, né, do porte do que a gente tem no Brasil e no México,
por enquanto, vamos ficar por aqui até a gente conseguir realmente expandir e entregar tudo que a gente tem como meta e entregar. Maria Isabel, a gente chamou você sob a bandeira de liderança feminina. Como que é isso dentro da Adyen? Eu acho que na Adyen é muito natural, para ser muito sincera. Assim, a gente tem os valores da Adyen, né? Na verdade a gente chama de fórmula da Adyen, né? Mas assim, basicamente são os nossos valores, né? Que estão com a gente desde que a empresa surgiu em 2006, né? E um deles diz que a gente inclui pessoas diferentes e a gente fomenta a diversidade para refinar nossas ideias, né? Traduzindo aqui para o português. Então a gente acredita isso literalmente desde a concepção da empresa, né? Então foi muito natural a gente construir um time de liderança feminino já muito forte, já há muitos anos, né? Então a gente tem hoje membros do nosso board que são mulheres. Se a gente olhar o segundo nível de liderança, né, dos líderes globais que reportam para membros do nosso conselho, né, do nosso board, grandes áreas que historicamente eram áreas muito masculinas, né, a gente teve grande predominância de homens líderes, como áreas de finanças, tecnologia, produtos, áreas comerciais, a gente já tem lideranças femininas, globalmente falando. Então, a gente começa com um exemplo, literalmente, desde lá de cima, né, do nosso board, descendo para todos os níveis. Na América Latina, especificamente, desde 2022, mais de 50% das posições de liderança já são ocupadas por mulheres. A Adyen não é uma empresa que precisou colocar metas e números para contratar mulheres ou para promover mulheres a cargos de liderança, e é uma estratégia que eu acho que faz muito sentido em algumas empresas, para a gente, de fato, nunca precisou, porque isso já aconteceu sempre muito naturalmente dentro da empresa. E você estudou na SPM? Eu estudei na SPM, sou o que você ex-aluna. fez na SPM? Você se formou? Me formei em comunicação e aí enveredei para marketing, né? Me especializei em marketing. Comecei minha carreira em marketing, em bens de consumo, enfim, só depois de alguns anos que eu entrei no mercado, esse mercado de financeiro e de pagamentos. Né? E o que você diria para você, aluna de SPM, se você pudesse hoje? Ou para as alunas, fala hoje para as alunas de SPM. Eu acho que eu vou falar para alunos no geral e depois eu posso falar para as mulheres, assim, né? Eu acho que o meu exemplo de carreira, acho que é um exemplo muito claro de que eu imaginei que ela iria por um caminho, enveredou para outro, que hoje eu não me enxergo fazendo outra coisa. Então, assim, eu comecei, como eu falei, comecei em marketing, empresas de bens de consumo, de repente caí numa empresa de pagamentos e fui indo para a área comercial. Então, para mim, não necessariamente, então, meu conselho, enfim, se eu puder dar algum... não necessariamente o que a gente estudou, o que a gente planejou pra gente, pra nossa carreira, é o que vai acontecer lá na frente. E às vezes isso é ótimo, assim, pra mim foi ótimo, né? Assim, eu tô num mundo, numa indústria que eu me encontrei, que eu vejo muito valor, todo dia eu vou super empolgada pro escritório, porque eu não sei nem o que vai acontecer no dia. Isso, pra mim, é muito motivador, né? Falando para as mulheres especificamente, eu acho que ainda bem, né? Acho que a gente fez, né, nos últimos anos, acho que o Brasil evoluiu muito, né? Falando de representatividade e equidade, né? De mulheres não só estando representadas em posições, mesmo como contribuidores individuais, mas realmente em liderança, né? Acho que tem a Adyen, que eu falei, né? Um exemplo, mas tem tantas outras que já tem mulheres e já fomentam muito isso, né? Então, o que eu espero é que o caminho seja um pouco menos tortuoso para as novas lideranças femininas que estão por vir. E talvez um outro conselho que eu possa dar, assim, é realmente se preocupe em fazer o seu melhor, né? Assim, claro que eu olhava para o lado, eu sempre fui muito vocal em falar para os meus gestores quais eram meus objetivos de carreira, o que eu queria, para onde eu queria crescer. Mas eu gastava um pouco investia um pouco da minha energia nisso, mas eu investia muito mais em fazer o que eu precisava fazer e entregar mais do que era esperado de mim. Então, eu sabia quais eram as minhas metas, eu sabia a minha forma de trabalhar, o que era esperado de mim, mas eu sempre tentei ir um pouco além. Enfim, para mim, deu muito certo, que realmente eu consegui mostrar que eu consigo agregar muito mais valor para a companhia do que ela até esperava de mim, ou do que ela me cobrava. Então, mas acho que isso tem que estar muito alinhado a ser vocal, a não ter medo de falar, não ter medo de expor o que eu quero, as minhas ambições como carreira, mas obviamente você tem que andar junto com as entregas e, como eu falei, né, ir um pouco além aí do que é esperado. Maria Isabel, muito obrigado, foi fascinante, aprendi um monte. Tá? Falamos de todos os assuntos. Eu também, parabéns.